Tudo bem? Tá bem isso aqui, né? Gravado também, né? Quer dizer alguma coisa?
Vamos lá. Solicita ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Adenilson Alves Pereira presente, vereador André Luiz de Paula, vereador Antônio Francisco Ricardo, vereador Dr. César Cabacho Prigenzi, vereadora Elisa Buchaldi, presente, vereador Edson de França, vereador José Arruda Ramalho, vereador José Pedro Gomes de Oliveira, vereadora Maria Onira Michele Contel e vereador Nivaldo Vieira Pereira. Havendo número legal, com a graça de Deus, em nome do povo de Peruíbe, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 12ª legislatura. Coloco em votação a ata da 17ª sessão ordinária, realizada no dia 9 de maio de 2012. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam com 5 votos, contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 5 votos. Estando pautadas as contas da Prefeitura Municipal da Estância Balneário de Peruíbe, exercício 2008, em cumprimento ao parágrafo 14 do artigo 270 do Regimento Interno, alerta aos nobres pares que o expediente está reduzido a 30 minutos. Por questão de esclarecimento, por decisão judicial, está suspensa a leitura do relatório final da Comissão Especial de Inquérito, com o fim específico de apurar se houve irregularidade na contratação da assessora Dilda da Silva Ribeiro para prestar serviços no gabinete do vereador Antônio Francisco Ricardo, conforme veiculado em programa transmitido pela imprensa televisiva. Solicito ao primeiro secretário que faça da liminar. Processo número 622/2012. Vistos. Tratam os autos de mandado de segurança. Há pedido liminar para que seja suspensa a leitura do relatório final da Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Peruíbe, advindo do requerimento número 11/2011, marcada para o dia 16 de maio de 2012. Compulsando o regimento interno da Câmara Municipal de Peruíbe, observar-se que o artigo 126 do referido diploma legal disciplina que a Comissão Especial de Inquérito concluirá seus trabalhos por relatório final, do qual deverão constar, dentre outros requisitos, a conclusão sobre a comprovação ou não da existência dos fatos, no inciso 3º, a conclusão sobre a autoria dos fatos apurados como existentes, inciso 4º, e a sugestão de medidas a serem tomadas com sua fundamentação legal, inciso 5º. Ora, no caso sob julgamento, o relatório final da Comissão Especial de Inquérito foi juntado às folhas 63 e seguintes, e dele se observa a ausência dos requisitos constantes dos incisos 3º, 4º e 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Peruíbe. Afinal, não há conclusão sobre a comprovação ou não da existência dos fatos. Não há conclusão sobre a autoria dos fatos apurados como existentes e não há sugestão de medidas a serem tomadas com sua fundamentação legal. Deste modo, de rigor, o deferimento da medida liminar em mandado de segurança. Assim, pelos fundamentos acima expostos, defiro o pedido liminar para suspender a leitura do relatório final da Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Peruíbe, advinda do requerimento número 11/2011, marcada para o dia 16 de maio de 2012. A suspensão terá vigência até que a Comissão Especial de Inquérito apresente novo relatório final, do qual constem os requisitos constantes dos incisos 3º, 4º e 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Peruíbe. Dando impulso ao processo, notifique-se às autoridades apontadas como coatoras
para que prestem informações no prazo de 10 dias, na forma do artigo 7º, inciso 1º da Lei 12.016, de 2009. Também se dê ciência do conteúdo desta ação mandamental ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, para que, querendo, ingresse no feito. Prestadas as informações, remetam-se autos ao representante do Ministério Público para que apresente manifestação, no prazo de 10 dias, em conformidade com o disposto no artigo 12 da Lei 12.016, de 2009. Intime-se, Peruíbe, 16 de maio de 2012, Renato Santiago Garcês, juiz de direito. Por questão do esclarecimento, embora tenha sido suspensa a leitura, a comissão protocolou em tempo hábil o requerimento final, o relatório final. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias oriundas do Poder Executivo. Ofício 208, 2012, é resposta ao requerimento 196, 2012, de autoria do vereador Elias Abuchaldi. Ofício 209, 2012, em resposta ao requerimento 216, 2012, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 210, 2012, em resposta ao requerimento 226, 2012, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 211, 2012, em resposta ao requerimento 208, 2012, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 212, 2012, encaminha cópia de leis complementares e decretos. Ofício 213, 2012, em resposta ao requerimento 230, 2012, de autoria da vereadora Maria Oneira Bettioli Contel. Ofício 214, 2012, em resposta ao requerimento 197, 2012, de autoria do vereador Dr. César Cabacho Prigenzi. Ofício 215, 2012, em resposta ao requerimento 156, 2012, de autoria do vereador Emer Elias Abujaldi. Ofício 216, 2012, em resposta ao requerimento 218, 2012, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 217, 2012, em resposta ao requerimento 220, 2012, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 218, 2012, em resposta ao requerimento 221, 2012, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 219, 2012, em resposta ao requerimento 190, 2012, de autoria da vereadora Maria Oneira Bettioli Contel. Todos os ofícios lidos pelo primeiro secretário são para conhecimento dos senhores vereadores, não havendo mais matérias oriundas do Poder Executivo. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências diversas. Ofício 516, 2012, de autoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em resposta ao requerimento 203, 2012, de autoria do vereador Dr. César Cabacho Prigenzi. Ofício 2363, 2012, de autoria dos Correios, em resposta ao requerimento 48, 2012, de autoria da vereadora Maria Oneira Bettioli Contel. Ofício 19, 2012, de autoria do Departamento Financeiro da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, encaminhando balancetes da receita e despesa relativos ao mês de abril de 2012. Ofício de autoria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, informando a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social. Ofício número 543, 2012, de autoria do Banco Caixa Econômica Federal, informando o bloqueio de valor em conta vinculada a um termo de compromisso firmado com a Prefeitura Municipal de Peruíbe. Ofício especial de autoria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em resposta ao requerimento número 169/2012, de autoria do vereador Hélio Sussumo. Programação de autoria do SESC Santos para a 18ª edição do Tocando Santos. Convite de autoria do Instituto Capacitar para o presidente desta Casa Legislativa para receber honraria, presidente de 2012, com destaque político de sua Casa Legislativa e de sua cidade. Convite de autoria da Secretaria Municipal de Saúde de Peruíbe, em parceria com o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, para a apresentação do grupo Teatro do Oprimido, na Semana da Luta Antimanicomial. Convite de autoria da Câmara Municipal de São Vicente para a sessão solene, onde será feita a entrega da medalha de mérito esportivo. Convite de autoria da AMA, Associação dos Municípios Araraquarense, para o 6º Congresso de Municípios do Noroeste Paulista.
Telegramas de autoria do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros. As matérias lidas pelo primeiro secretário são para conhecimento dos senhores vereadores. Não havendo mais matérias diversas, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias dos senhores vereadores. Parecer número 45/2012, Comissão de Justiça e Redação, contrário ao projeto de lei 8/2012. A Comissão de Justiça e Redação, analisando o projeto de lei número 8/2012, de autoria dos vereadores Nivaldo Vieira Pereira e Adnilson Alves Pereira, dispõe sobre o horário de atendimento ao público em estabelecimento bancário do município de Peruíbe. Irei emitir parecer contrário à proposição, com fundamento nos argumentos expostos no parecer da Procuradoria Jurídica, ao qual transcrevemos abaixo. Trata-se de projeto de lei apresentado pela edilidade com a finalidade de obrigar as agências bancárias localizadas no município a operarem com os atendimentos a partir das 10 horas, nos dias úteis. A proposta é relevante, porém já tivemos oportunidade de discorrer sobre a inadequabilidade do município em impor iniciativa particular determinadas exigências sem reserva legal, como é o caso do presente projeto. O IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, já se posicionou a esse respeito no seguinte sentido: os limites da competência legislativa no município estão estabelecidos nos incisos 1º e 2º do artigo 30 da Constituição Federal, cabendo legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. A fixação do horário de funcionamento dos bancos é matéria que não se encontra encartada nos limites estabelecidos nos incisos acima citados, eis que invade a competência privativa da União para editar as normas relativas à organização do sistema bancário nos termos do artigo 25 da Constituição Federal, não cabendo ao município dispor de forma diferente. O Supremo Tribunal já enfrentou essa questão em diversas oportunidades, como se destaca nos julgados abaixo. Agravo regimental, intempestividade e intempestivo, o agravo regimental, não protocolizado no prazo do artigo 317, a regra estabelecida no parágrafo único do artigo 110, ambos do mesmo afastada essa intempestividade. O agravo regimental não lograria êxito, porque a competência para a fixação do horário de funcionamento dos estabelecimentos bancários é da União, e não das prefeituras, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental improvido. Da mesma forma, manifestou-se o TRF, administrativo, mandado de segurança, horário de funcionamento dos bancos, competência. A determinação do horário de funcionamento de bancos é competência atribuída à União Federal. A Lei Federal 4.595, de 64, concede ao Banco Central a competência de controlar e fiscalizar as atividades bancárias, inclusive o de fixar o horário de funcionamento dos bancos. Recurso de ofício improvido. Tendo em vista o exposto, conclui-se que o projeto de lei em questão é inconstitucional, ao querer alterar o horário de funcionamento dos estabelecimentos bancários. Não obstante a relevância do projeto em análise, somos pelo parecer contrário, pelos motivos acima expostos. Ante o acima exposto, somos pelo parecer contrário ao projeto em análise e para corroborar o entendimento aqui empossado. Permitimos-nos juntar parecer do IBAN sobre a matéria. Comissão de Justiça e Redação, Hertes de França, presidente, Antônio Francisco Ricardo, relator, Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente.
parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 45 de 2012, pautado para a ordem do dia da próxima sessão. Projeto de lei número 13 de 2012 dispõe sobre denominação de via pública. Fica denominada Viela Iramil Celestino Souza, a viela sem denominação encravada dentro da quadra 22 do loteamento Jardim dos Prados. Parágrafo único. A referida viela inicia-se na confluência com a rua José Pereira da Silva, ex-rua 14, entre os lotes 14A e 14B, com 5 metros de largura e finda a 37 metros na divisa com o lote 17, no loteamento Jardim dos Prados. Artigo 2º. Eventuais despesas decorrentes dessa lei onerarão recursos de dotações próprias orçamentárias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Maria Onira Bettioli Contel, vereadora. Projeto de lei de número 13 de 2012, encaminha-se às comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Municipais e Urbanismo. Projeto de lei número 14 de 2012, dispõe sobre a instalação de equipamentos especialmente desenvolvidos para crianças cadeirantes nas praças e parques municipais. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a instalar equipamentos especialmente desenvolvidos para o lazer e recreação de crianças cadeirantes, visando a integração com as demais nas praças e parques municipais. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, consideram-se crianças cadeirantes aquelas que, em razão de necessidades especiais, das quais sejam portadoras, necessitem fazer uso permanentemente de cadeira de rodas. Artigo 3º. Na instalação dos equipamentos referidos nessa lei, o Executivo priorizará as praças e parques municipais que possibilitem o acesso e atendimento do maior número de crianças cadeirantes. Artigo 4º. As praças e parques onde sejam instalados os equipamentos deverão contar com acesso para crianças cadeirantes. Parágrafo único. Nas praças e parques a que se refere o caput desse artigo deverão ser afixadas placas indicativas com a seguinte informação: Parque Infantil adaptado para a integração de crianças cadeirantes. Artigo 5º. Para execução da presente lei, o município poderá firmar parcerias públicas, privadas ou receber doações de pessoas jurídicas da iniciativa privada e celebrar convênios com institutos, universidades, clubes, organizações não governamentais e órgãos afins. Artigo 6º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Esta lei será regulamentada pelo Executivo no prazo de 90 dias, contados da data de sua publicação. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Dr. César Cabacho Brigense, vereador. Projeto de lei de número 14 de 2012, encaminha-se às comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Municipais e Urbanismo. Projeto de lei 15 de 2012 dispõe sobre a denominação da Praça de Esportes Antônio Carlos Neves. Artigo 1º. Fica denominada Praça de Esportes Antônio Carlos Neves, a atual Praça de Esportes União dos Prados, localizada no loteamento Jardim dos Prados, nesse município. Parágrafo único. A referida área tem as seguintes medidas e confrontações. Mede 102,89 metros de frente para a rua José Arranjo, por 55,85 metros da frente aos fundos do lado esquerdo, de quem da rua olha para a área, confrontando com o lote 3 do lado direito, mede 52,66 metros, confrontando com o lote 1, tendo nos fundos a medida de 94,89 metros, confrontando com os fundos dos lotes 16, 17, 18 e 10, encerrando uma área de 5.347 metros e 70,11 decímetros quadrados. Artigo 2º. As eventuais despesas decorrentes com a aplicação desta lei onerarão recursos de dotações próprias orçamentárias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Nivaldo Vieira Pereira, vereador. Projeto de lei de número 15 de 2012, encaminha-se às comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Municipais e Urbanismo.
Requerimento 252/2012. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena Xisto Bargieri Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de enviar a esta Casa de Leis a informação que segue. Qual a justificativa técnica para a resposta do requerimento número 145/2012, através do ofício 126/2012, negando a instalação de redutor de velocidade, lombada, e sinalização de advertência na rua Jundiaí, no trecho entre a rua Araraquara e a rua Sorocaba, bairro do Caraguaba, neste município? André Luiz de Paula, vereador. Requerimento número 252/2012, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos. Requerimento 253/2012. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena Xisto Bargieri Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de enviar a essa Casa de Leis a informação que segue. Qual a justificativa técnica para a resposta do requerimento 146/2012, através do ofício 127/2012, negando a instalação de redutor de velocidade, lombada, e sinalização de advertência na rua Ouro Verde, no trecho entre a rua Padre Vitalino Bernini e a rua Dracena, bairro do Caraguaba, neste município? André Luiz de Paula, vereador. Requerimento número 253/2012, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 7 votos. Requerimento 254/2012. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, para que se oficie a excelentíssima senhora Milena Xisto Bargieri Migliarese, digníssima prefeita municipal, no sentido de informar essa Casa de Leis quando segue. Quando será efetuado o pagamento aos servidores efetivos das diferenças em relação ao enquadramento relativo ao artigo 22 da Lei Complementar número 176/2011, cujos efeitos passaram a ser contados a partir de 1º de janeiro de 2012? Maria Onira Bettioli Contel, vereadora. Requerimento número 254/2012, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 7 votos. Requerimento 255/2012. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, para que se oficie a excelentíssima senhora Milena Xisto Bargieri Migliarese, digníssima prefeita municipal, no sentido de encaminhar essa Casa de Lei, relação de contratos firmados no período de 2009 a 2012, entre a Prefeitura e a empresa GEP, empreiteira de obras e materiais para construção limitada, CNPJ número 07767465/1000, contrário, dígito 11, localizada a rua Ataliba Leonel, número 467, neste município, informando o que segue. Objeto dos contratos, valor dos contratos, valores de eventuais aditamentos, data dos respectivos contratos e respectivos prazos de encerramento de cada contrato, concorrentes das respectivas licitações e outras informações que entender necessárias. Maria Onira Bettioli Contel, vereadora. Requerimento número 255/2012, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 7 votos. Requerimento 256/2012. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, para que se oficie ao ilustríssimo senhor Eduardo Monteiro Ribas, digníssimo diretor-presidente do Progresso e Desenvolvimento de Peruíbe, S.A., PRODEP, no sentido de informar essa Casa de Leis se está sendo garantida a gratuidade na utilização dos sanitários do terminal rodoviário Joaquim Duval, conforme previsto na Lei 14.547, de setembro de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado, cópia reprográfica postada. Por oportuno, também solicitamos que informe se está sendo plenamente atendido o artigo 2º da lei supramencionada, relativo ao atendimento a idosos e portadores de necessidades especiais. Maria Onira Bettioli Contel, vereadora. Requerimento de número 256/2012, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 7 votos. Requerimento 257/2012.
Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena Xisto Bargieri Miglarese, digníssima prefeita municipal, para que determine o departamento competente a fim de que esclareça este vereador o que segue. Haja vista que próximo à vala existente na rua Manuel Ferreira Silva, na altura do número 742, no Jardim Caraminguava, as lajotas e a guia estão cedendo, conforme demonstram as fotos em anexo. Gostaríamos de saber se há possibilidade de efetuar o conserto da rua. Caso positivo, qual a previsão para a realização do serviço? Caso negativo, qual a justificativa? Emer Elias Abujaldi, vereador. Requerimento de número 257 de 2012. Em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como segundos, contrários se manifestam verbalmente. Aprovado por 7 votos. Requerimento 258-2012. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena Xisto Bargieri Miglarese, digníssima prefeita municipal, para que determine o departamento competente que esclareça este vereador o que segue. Há a possibilidade de terminar o calçamento da Rua 3, no bairro Caraminguava, uma vez que parte dela já foi lajotada? Fotos em anexo. Se positivo, qual a previsão? Se negativo, qual a justificativa? Emer Elias Abujaldi, vereador. Requerimento número 258 de 2012. Em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como segundos, contrários se manifestam verbalmente. Aprovado por 7 votos. Requerimento 259-2012. Requeremos à mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima prefeita municipal, senhora Milena Xisto Bargieri Miglarese, bons ofícios no sentido de esclarecer aos vereadores abaixo assinado quanto segue. Fomos procurados por diversos munícipes portadores do vírus HIV positivo, os quais alegam ter uma situação financeira precária e solicitam ajuda do Poder Executivo para amenizar suas dificuldades. Em anexo, cópia dos documentos entregues aos vereadores. Isto posto, solicitamos seja determinado aos departamentos competentes para que esclareçam aos vereadores o quanto segue. É possível entregar uma cesta básica a todos os pacientes soropositivos que necessitam deste auxílio em tratamento no município? É possível incluir na cesta básica 2 quilos de leite em pó? Há possibilidade de conceder isenção do pagamento do IPTU aos pacientes soropositivos que possuam imóvel com até 250 metros quadrados? Seria possível conceder gratuitamente o bilhete único municipal e intermunicipal aos portadores de HIV positivo residentes no município? Outros esclarecimentos que entender necessário. Vereador Emer Elias Abujaldi, vereadora Maria Unira Bettioli Contel, vereador Dr. César Cabacho Pegenzi. Requerimento em número 259 de 2012. Em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como segundos, contrários se manifestam verbalmente. Aprovado por 7 votos. Requerimento 260-2012. Requer a mesa, ouvido o plenário, para que se oficie a excelentíssima senhora Milena Xisto Bargieri Miglarese, digníssima prefeita municipal, no sentido de informar a esta Casa de Leis sobre o que segue. Por que a prova do concurso prevista para ocorrer na EE Francisco Pereira da Rocha foi realizada em local diferente do previsto e divulgado? Por que os candidatos não foram avisados com antecedência sobre o endereço correto? Quais procedimentos foram ou estão sendo tomados em relação a este grave problema? Outras informações que entender pertinentes ou necessárias. Maria Unira Bettioli Contel, vereadora. Falta 2 minutos. Requerimento número 260 de 2012. Em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como segundos, contrários se manifestam verbalmente. Aprovado por 7 votos. Requerimento 261-2012. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima Milena Xisto Bargieri Miglarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de que nos informe se a indicação 427-2012, cópia anexa, de autoria deste vereador, que versa sobre o pedido de prolongamento da rede d'água na Rua 1, no bairro Jardim Guaraú, bem como a resposta do orçamento da Sabesp, se poderá ser atendido por esse executivo, vez que os moradores daquela rua são pessoas de pouco poder aquisitivo,
portanto, sem condições financeiras de arcarem com o valor apresentado pela empresa acima mencionada. Se possível, for que nos informe a previsão para tal. Se negativo, por quê? José Pedro Gomes de Oliveira, vereador. Requerimento número 261/2012, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, descontar se manifeste verbalmente. Aprovado por 6 votos. Decorrido o tempo Requerimento 262/2012. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima Milena Xisto Bargieri Migliarese, digníssima prefeita municipal, no sentido de nos informar se a indicação 1110, datada em 18 de junho de 2009, deste vereador, será atendida. Se positivo, se tem alguma data prevista. José Pedro Gomes de Oliveira, vereador. Requerimento número 262/2012, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, descontar se manifeste verbalmente. Aprovado por 6 votos. Requerimento 263/2012, requer à mesa, ouvido o plenário, que se oficie ao ilustríssimo senhor primeiro-tenente José Romeu Dutra, digníssimo comandante da 3ª Companhia do 29º Batalhão da Polícia Militar, solicitando alguns ofícios no sentido de intensificar o policiamento ostensivo fardado no bairro dos Prados, principalmente na rua Riachuelo. José Pedro Gomes de Oliveira, vereador. Requerimento número 263/2012, em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, descontar se manifeste verbalmente. Aprovado por 6 votos. Decorrido o prazo, conforme o regimento interno dessa casa. Prazo, presidente. Pois não, vereador. Gostaria que submetesse ao plenário aí, a casa está cheia, suspensão do intervalo regimental. Terminando a questão de ordem do vereador Adenilson Alves Pereira, colocam em votação a suspensão do intervalo regimental. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como se encontram, descontar se manifeste verbalmente. Aprovado por 6 votos, a suspensão do intervalo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias pautadas na ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo 4 de 2012. Rejeita as contas da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, relativas ao exercício de 2008. Artigo 1º. Ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, relativas ao exercício de 2008, em conformidade com o parecer da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no processo TC 1852/026/08, artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Comissão de Finanças e Orçamento, Maria Neira Bettioli Pantel, presidenta, José Arruda Ramalho, relator, Nivaldo Vieira Pereira, membro. Dando cumprimento ao parágrafo 13 do artigo 270 do regimento interno da Casa, abro a palavra por 20 minutos ao relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador José Arruda Ramalho, e ao representante da ex-prefeita Julieta Fujinami Omuro, ou a mesma.
O vereador José Arruda Ramalho, não estando presente e não havendo manifestação por parte da ex-prefeita, coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 4 de 2012. Se mexe logo aí. Com a palavra o vereador André Luiz de Paula. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa, os vereadores, a vereadora, público presente. Na qualidade de líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, fui incumbido pelo nosso presidente de ler um comunicado do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. O diretório do PMDB de Peruíbe vem publicamente recomendar à sua bancada de vereadores que acompanhe o referendo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Peruíbe, votando desfavoravelmente as contas do ano de 2008 da Prefeitura Municipal de Peruíbe, 7 de maio de 2012, Valdez Lopes da Silva, presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco agora em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada de senhores vereadores para responderem ao microfone, conforme forem chamados. Só para esclarecer a votação aqui para os senhores vereadores. Nós estamos votando o projeto de decreto legislativo número 4 de 2012, que é parecer contrário às contas da Prefeitura Municipal. Quem votar favorável está aprovando o projeto e rejeitando as contas. Está aprovando o projeto e rejeitando as contas. E quem votar contrário está reprovando o projeto e aprovando as contas. Bem claro para todos? Então, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada. Adenilson Alves Pereira, contrário ao projeto. Vereador André Luiz de Paula. Favorável. Vereador Antônio Francisco Ricardo. Contrário ao projeto e aprovando as contas. Vereador Dr. César Cabacho Pugliese. Contrário ao projeto. Vereador Emer Elisa Bujaldi. Contrário. Vereador Etis de França. Favorável. Vereador José Arruda Ramalho. Está ausente, senhor presidente. Vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Favorável ao decreto. Vereadora Maria Onira Bettioli Contel. Favorável ao projeto. Vereador Nivaldo Vieira Pereira. Contrário ao projeto. 5 votos contrários e 4 votos favoráveis. Está aprovado o projeto de decreto legislativo número 4 de 2012, rejeitadas as contas.